Boa tarde, ou boa noite, ou quase qualquer coisa. Agora são 18h16 em Niterói. Dom Astronauta Ben Caetano, também conhecido nos cartórios como José Caetano Júnior. Eu estava aqui pensando sobre alguns vídeos que eu fiz aí algum tempo atrás, e quem acompanha aqui todos os dias já deve lembrar ainda, que eu falo sobre sonhos e sobre como a realidade é vista do outro lado da realidade quando enxergamos essa realidade do outro lado da realidade. Então, algumas pessoas que são céticas, nesse momento, vão dar uma tela azul, vão falar: espera aí, eu não acredito em nada disso, eu não vejo nenhuma outra realidade, eu, quando sonho, eu sei que é por causa da minha barriga cheia, então eu não tenho nada a ver com isso. Não tem problema, você pode ser mais um curioso e ouvir a respeito do que as outras pessoas vivem ou consideram a respeito das suas próprias experiências com a educação, como fazem qualquer pessoa quando ouve algum assunto que não conhecem. Enquanto eu converso, eu vou fumar um cigarro, que uma das grandes vantagens de você desenvolver suas atividades filosóficas e religiosas na sua própria casa é que você pode fumar enquanto você fala das coisas que você acredita ou das coisas que você vivencia. Então, num desses sonhos que eu tive, que na verdade foi uma projeção da consciência para uma outra dimensão da realidade, e se você estudar projeciologia, por exemplo, você vai ver que em diversos campos da ciência, a projeção do sonho é estudada como um fenômeno científico que tem um lastro enorme de literatura a respeito, não pode ser considerado sequer uma pseudociência. As ciências dos sonhos são paraciências ou protociências, né? Então, num desses sonhos, em que por diversos fatores eu tomei consciência de que estava num sonho, e por outros diversos fatores eu consegui me lembrar desse lado da realidade, de onde eu estive enquanto eu estava sonhando, eu vi seres que eram feitos do que o ser humano não conhece, que não eram humanos à primeira vista. Porque se você não vê uma figura humana naquilo que se apresenta, você não pode dizer que é humano. Então você imagina, da mesma maneira que a ufologia olha para os céus, vê luzes nos céus, consegue até documentar essas luzes, mas não tem uma definição a respeito do que seja, e chamam essas luzes de objetos voadores não identificados, ou como diz em inglês, unknown flying objects, que é objetos desconhecidos voadores. Quando você não pode dizer o que é, porque a imagem não é definida o bastante para que você saiba, o termo correto é apenas esse, OVNI. Ou seja, você sabe que há um objeto lá, mas esse objeto é desconhecido, não identificável. Então você, em vez de fazer suposições a respeito, você fala desses objetos assim. Nessa projeção de consciência, eu encontrei com seres que eu não posso dizer que eram humanos. Eu não posso dizer o que eram, segundo a concepção humana do que se define. Da mesma forma de que quando vence luzes, sabe que são luzes, mas não sabe se é um avião, se é um disco voador, se é o Aladim em cima do tapete, não se sabe. Nessa ocasião, eu estava andando por ruas onde havia um medo comum. As pessoas ali tinham o mesmo medo. E ali naquela rua havia uma árvore, que agora, infelizmente, não há mais. E nessa árvore viviam seres que eram feitos de sombra, completamente escuros, impossíveis de prescrutar.
qual era a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, se tinham olhos sequer. Mas eles viviam na árvore. E ali faziam seus contatos com as outras árvores e cuidavam da rua. E, diferentemente de muitas das pessoas que vivem nas ruas do lado de cá, essas pessoas do lado de lá eram muito hospitaleiras. Sem pensar duas vezes, me receberam na sua casa, me deixaram sentar, conversar, não sentir aquele medo que estava ali naquela rua, mas estar além daquele medo. E aí, depois de uma longa conversa, de uma troca de boas energias, eu simplesmente desci e voltei à minha casa e despertei novamente desse lado na minha própria casa. Então, nós chegamos ao assunto propriamente dito desse vídeo, que não seriam propriamente os seres feitos de sombra, já que se eu tentar descrever para vocês algo que é como um disco voador, eu vou estar caindo no mesmo erro das pessoas que afirmam categoricamente, sem ter uma base, a existência de discos voadores. Eu faço questão de sempre me manter nesses termos, porque eu gosto de evitar todo tipo de terrorismo. Eu não costumo falar sobre conspirações, eu não costumo confirmar ou negar o que governos liberam, segundo as redes da internet. Eu apenas falo das minhas próprias experiências. E dessa maneira, de uma maneira que você não vai ficar assustado e não vai ficar curioso demais, apenas que se você tiver a curiosidade, você vai se encaminhar para esses assuntos, dentro dos seus âmbitos de conhecimento, dentro das suas academias ou na internet, e vai saber que tudo isso que eu estou te falando é conhecimento de domínio público e que não visa aumentar o medo. Então, imagine que as nossas vidas são, em parte, governadas pelos nossos medos. E que, para que esses medos não saiam de controle, nós precisamos de ajuda. Então, alguns de nós, quando se sentem muito solitários... Cadê meu... Tá aqui, o tabaco. Fazem um cigarro. Tomam café. Outros saem e vão para os bares, estar com seus amigos, mesmo que seja para tomar um cafezinho. Outros vão para as danceterias, dançar. Outros vão para as suas faculdades. E todas essas pessoas têm medos. Quando todos estão reunidos, é necessário que os nossos medos estejam sob controle, para que a gente seja amigável uns com os outros, para que a gente consiga se concentrar no que está estudando ou preparando para dar uma aula, para que a gente consiga prestar atenção na música que está compondo, ou gravando, ou desenvolvendo. Nós precisamos ter o controle de que nós temos medo de falhar, temos medo da vergonha, temos medo da morte, e não desprezamos esses medos, mas aprendemos a conviver com eles e não pensando todo o tempo nesses medos, seguir em frente. Então, eu me lembro a primeira vez que eu fiz uma prova, eu tinha muito medo de errar. E a professora me ensinava o quê? Se você não souber a questão, pula para a próxima. Depois você volta, se tiver tempo, e aí você vai ter mais tempo para resolver a questão que você ficou em dúvida. Porque o medo pode aumentar a tua dúvida e te paralisar em uma questão. Boa noite! Então,
Imagine que as nossas ruas, as nossas casas, o nosso trabalho são lugares onde essa sensação de medo é presente. Se a nossa sociedade é uma sociedade que vive no meio de uma guerra, ou se os níveis de criminalidade são altos, ou então se estamos numa época em que as pessoas dão muita atenção para notícias falsas e as pessoas começam a temer pela sua própria honra, pela sua própria reputação, nós começamos a perceber que os medos podem ser diversos, mas que todos nós temos algum. E se você analisar o sonho psicanaliticamente, você vai chegar a áreas onde a sua racionalidade vai tender a resolver os seus sonhos de acordo com arquétipos. E você só vai conseguir enxergar como significado do que eu estou falando que os seus medos são baseados nas suas experiências e se refletem nos seus sonhos, na sua realidade. Mas se você, como eu, tem as suas próprias experiências e tem as suas próprias impressões acerca desses seres feitos de matéria escura, de energia escura, onde não se vê o espectro de luz, mas se você sente a vibração, sabe que são bons, positivos, controlados, equilibrados, você consegue falar disso, trazendo dessa outra dimensão a esperança de que eles sejam reais e de que os nossos medos realmente estejam sob controle de algo que está além da nossa visão, além da nossa percepção ordinária, mas não além dos nossos sonhos. E assim, você mesmo pode fazer as suas impressões acerca dos seus medos quando eles te cercarem. Se esses medos estão ali para te ajudar a equilibrar outros medos que você tem e prefere momentaneamente ignorar, para a sua própria proteção e para a proteção de todos que estão em volta, talvez você passe a considerar esse medo útil. Talvez você possa entender que o medo menor é mais teu amigo do que um medo muito grande. Talvez você possa querer mais se afastar dos medos coletivos, não aumentá-los e nem tentar resolver todos eles. Ou seja, das minhas projeções de consciência para realidades de sonhos com velocidades diferentes da nossa percepção tridimensional, ao contato com seres que eu não posso dizer sequer que são humanos, que são construtos do meu inconsciente, posto que o meu inconsciente eu não posso conceber. E eu não posso dizer que eles são a realidade que você quer afirmar. Você que deve conhecer a sua realidade. E se qualquer hora a gente se encontrar nos sonhos, pode ser na sua realidade ou na minha, mas essa aqui vai ficar equilibrada e tudo bem, desde que a gente saiba fazer isso. Não colocar medo nas pessoas. Não tentar resolver os medos dos outros. Mas ser feliz e desejar o mundo feliz para quem quer. Uma boa noite!